Oi, amigos! Estamos de novo aqui para mais uma aula de física. Assunto de hoje, mecânica cinemática, aula número 5. Vamos trabalhar com os chamados diagramas de movimentos, gráficos de movimentos, os famosos gráficos da cinemática. Gente, vamos nós, diagramas de movimentos. Quando a gente fala em gráficos, em diagramas de movimento, a gente pode trabalhar com gráficos de posição em função do tempo, de velocidade em função do tempo ou aceleração em função do tempo. Habitualmente trabalhamos com gráficos de posição e velocidade, mas podem aparecer coisas novas, coisas diferentes, certo? Vamos verificar agora passo a passo. Primeiro, gráfico da posição em função do tempo. Vamos ver se a gente consegue dar um aspecto bem prático a isso para melhorar a fixação. Falou em gráfico posição X, ou S, ou D, ou a letrinha que tu achar mais bonita, em função do tempo. Primeiro, traçamos as coordenadas cartesianas, certo? Eu vou traçar um gráfico XT. Perceba, posição em função do tempo. O fator mais importante na análise de um gráfico é exatamente esse. Quem em função de quem, certo? Pois bem, o gráfico é XT. Quando o gráfico é XT, quando é posição-tempo, a gente vai trabalhar principalmente com a relação X, com as equações de X. Assim, no MRU. No MRU a gente sabe que X é X0 mais VT. Perceba, isso é uma função de primeiro grau. Ó. Eu não tenho nenhuma variável ao quadrado, ao cubo, nada disso. Ora, é uma equação de primeiro grau. Graficamente, uma equação de primeiro grau vai dar uma linha reta inclinada. Então, um gráfico XT do MRU pode aparecer uma figura assim ou assim. Ó. Perceba, reta inclinada. Ok? Tanto o caso 1 quanto 2 vão simbolizar um MRU. Agora perceba, a figura sempre começa no ponto mais à esquerda. A figura 1 começou aqui. Aqui, ó, o X inicial é esse aqui. Ó. Perceba que aqui, gradativamente, o X vai crescendo. Se o X cresce, a velocidade é positiva. Lembra? Posição cresce, por convenção, a velocidade é positiva. No 2, a posição X decresce, velocidade negativa. Por isso, sempre que a linha sobe, num gráfico XT, linha sobe V positivo, linha desce V negativo. Certo? Assim, gráfico XT MRU, apenas os casos 1 e 2. No caso 1 é um MRU, se é MRU a aceleração é zero. Como no caso 1 a linha sobe e a velocidade é positiva, velocidade positiva é um movimento progressivo. Caso 2 é um MRU. Como é MRU, a aceleração é zero. Como a linha desce, a velocidade é negativa, retrógrado. Queridos, XT MRU é só isso. Ok? Bom, então vamos agora a uma análise do MRUV. Usando o mesmo tipo de raciocínio. No MRUV, x0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Opa! Tem uma variável aqui, a variável tempo está ao quadrado. Então isso aqui é uma equação de segundo grau. Lembra, graficamente, uma função de segundo grau me dá uma parábola. Como é que pode estar essa parábola no gráfico XT? Senhores, a parábola pode estar assim ou assim. Ó. Detalhe, ela podia estar aqui em cima ó, ou aqui embaixo, não importa. O que importa é a parte côncava. Ou a concavidade da parábola está para cima ou para baixo. Certo? Sempre que a concavidade estiver para cima, a aceleração é dita positiva. Concavidade da parábola para baixo, a aceleração negativa. Ok? Então aqui a aceleração é positiva, aqui é negativa. Se a gente pegar essa parábola e parti-la ao meio, observa, tracei uma linha tracejada ali, ó, dividindo as parábolas ao meio. Agora eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui uma situação 3, 4, 5 e 6. Eu tenho aqui tanto o 3 quanto o 4, o 5 e o 6 vão simbolizar MRUV, certo? No caso 3, observa que a concavidade da parábola está para cima, então a aceleração é positiva. Mas observa que a figura está descendo, a linha desce. Ó. Gráfico XT, quando a linha sobe a velocidade é positiva, a linha desce a velocidade é negativa. Então no 3, a aceleração é positiva, velocidade é negativa. Sinais opostos, retardado. Velocidade negativa, retrógrado. E no 4? Senhores, no 4, perceba, é MRV, é parábola. A concavidade, para cima, a aceleração positiva. No 4, a linha sobe. Ó. No 3, a linha desce, no 4, a linha sobe. Sinais iguais, se a linha sobe, a velocidade é positiva também. Sinais iguais, acelerado,
velocidade positiva progressiva. E o 5 e o 6? 5, novamente MRV. Agora a concavidade está para baixo, a aceleração é negativa. No 5, a figura sempre começa no ponto mais à esquerda, a linha sobe. Linha sobe, velocidade positiva, sinais opostos retardado, velocidade positiva progressiva. E no caso 6, observa, a linha desce. É braço de parábola MRV. A concavidade para baixo, aceleração negativa. A linha desce, velocidade negativa. Sinais iguais, acelerado. Velocidade negativa, retrógrado. Perceba. Olha bem. E, senhores, além de um MRV, um corpo pode estar parado, repouso. Ora, se ele está em repouso, o X não muda. Se um corpo está parado, a posição é constante. Se vai dar um X constante, vai aparecer uma reta horizontal. Como é que essa figura pode aparecer? Percebam. 7, 8 ou 9. Ó. No 7, perceba, o X não muda, é constante. Tanto no 8 quanto no 9. Esses três vão simbolizar repouso, perceba. Se é repouso, aceleração é 0, velocidade é igual a 0. Ok? Vamos ver se a gente entendeu. No caso 3, observa que no 3 a linha desce, a velocidade é negativa. No 4 a linha sobe, a velocidade é positiva. Exatamente aqui no vértice da parábola, trocou de sinal. Ó. A velocidade era positiva e tornou-se negativa. Desculpa, era negativa e tornou-se positiva. Trocou de sinal. Quando troca de sinal, quanto vai valer a velocidade? 0. Ele no 5. No 5 a linha sobe e vê positivo. No 6 desce, negativo. No vértice da parábola, troca de sinal. Se troca de sinal, a velocidade é 0. Então, tanto aqui quanto aqui é 0. Ou seja, no vértice da parábola, a velocidade é igual a 0. Queridos, aqui, tudo que tu precisa saber para fazer gráfico XT está contido aqui. Olha bem, esse slide está muito legal. Para quem gosta de resumo, o resumo está pronto. Ok? Mas vamos adiante. Senhoras e senhores, sequência. Uma vez me disseram o seguinte, a gente só consegue entender alguma coisa de física quando olha para coisas diferentes e vê a diferença. Nós vimos aqui tudo sobre gráfico XT. Agora, nós vamos ver sobre gráfico VT. Agora, gráficos da velocidade em função do tempo. Vou usar o mesmo esquema que usei anteriormente. VT. Primeiro coloquei o eixo cartesiano, velocidade e tempo. É o mais importante. Quem em função de quem. Certo? Gente, no gráfico XT, eu só trabalhei com equações de X. No VT, vou trabalhar com equações de V. Quando é MRU, fórmula do MRU. Quando é MRV, fórmula do MRV. Vamos então, VT. No MRU, gente, no MRU não tem equação da velocidade. Porque no MRU a velocidade é constante e diferente de 0. Bom, se a velocidade é constante e diferente de 0, no gráfico vai dar uma reta horizontal diferente de 0. Constante e diferente de 0. Como é que pode aparecer a figura? Assim, caso 1, ou assim 2. Olha. Perceba que no 1 está acima do 0, então é positiva. No 2 está abaixo, é negativa. Certo isso? Tanto esse 1 quanto 2 vão simbolizar MRU. Caso 1, se é MRU, a aceleração é 0. Como a velocidade está acima do eixo e é constante positiva, é progressivo. Então o MRU é progressivo, perceba, a velocidade positiva, MRU progressivo. O 2. No 2, MRU, a aceleração é 0. Como a velocidade está abaixo de 0 é negativa, movimento retrógrado. Lembra, quando o gráfico era XT, MRU era uma reta inclinada. VT é uma reta horizontal. Observa 1 e 2 e é só isso. Não dá de errar. Certo? E se for um MRUV? Lembra que no MRUV V é V0 mais AT, a equação da velocidade? Queridos, isso daqui é uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau vai dar uma linha reta inclinada. Assim, Caso 3, 4, 5 e 6. Se o gráfico fosse XT, reta inclinada, era MRU. VT, reta inclinada, é MRUV. Cuidado. Quando é XT, não importava se a reta estava abaixo ou acima do eixo, não mudava nada. No VT muda, 3, 4, 5 e 6. Outro detalhe, quando o gráfico é XT, linha sobe V positivo, linha desce V negativo. Quando o gráfico é VT, linha sobe aceleração positiva. Linha desce aceleração negativa. Assim, caso 3 é um MRV, a velocidade está variando uniformemente.
Gente, a linha sobe A positivo. Velocidade acima do eixo zero, V positivo. Sinais iguais, acelerado. Velocidade positiva, progressivo. 4. Senhores, MRV. Perceba, a velocidade está variando uniformemente. Linha desce, aceleração negativa. Velocidade acima de zero, positiva. Sinais opostos, retardado. Velocidade positiva, progressivo. 5. Percebam, MRV. Observa a velocidade variando uniformemente. Linha sobe A positivo. Velocidade abaixo de zero, negativa. Sinais opostos, retardado. Velocidade negativa, retrógrado. E no 6, observe sinal aqui, ó. MRV, velocidade variando uniformemente. A linha desce A negativo. Velocidade abaixo de zero, negativa. Sinais iguais, acelerado. Velocidade negativa, retrógrado. Lembra? Sinais iguais, acelerado. Sinais opostos, retardado. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. E além do MRU ou MRV, poderia aparecer uma partícula em repouso. Se um corpo está em repouso, a velocidade é zero. Ora, graficamente, num gráfico de velocidade e tempo, se a velocidade é zero, vai dar uma linha sobre o zero. Aqui, ó, 7. O 7 é repouso. Lembra-se, repouso A igual a zero, V igual a zero. Perceba. A gente está fornecendo a vocês os dois slides. O de XT, onde tinha tudo, o do VT, tudo. Ok? Mas agora fica aquela pergunta, né? O que o cara que vai fazer a prova de vestibular, que vai fazer a prova do Enem, o que ele pode colocar ainda para ferrar meu aluno? Certo? Observem detalhes que tu tem que saber. Observações, macete ou o nome que tu achar mais bonito. Queridos, sempre que eu tiver um gráfico X, ou S, ou D, ou seja, posição em função do tempo, XT, posição tempo, esse ângulo, essa inclinação, essa declividade, me fornece a velocidade. A gente diz que, matematicamente, a tangente desse ângulo é numericamente igual à velocidade. Certo? Se o ângulo é constante, a velocidade é constante. Se o ângulo varia, a velocidade varia. Agora, se o gráfico for velocidade em função do tempo, VT. Senhores, gráfico XT, a tangente do ângulo é numericamente igual à velocidade. Gráfico VT, a tangente do ângulo é numericamente igual à aceleração. Aqui, ó, quanto maior o ângulo, maior a velocidade. Quanto maior o ângulo, maior a aceleração. Certo? Ainda detalhes. Sempre que eu tiver um gráfico velocidade e tempo, olha a figura aqui em vermelho. Imagina que aqui seja a velocidade, aqui, ó, um instante inicial, a velocidade inicial, um instante final, a velocidade final. Se a gente projetar essa figura no eixo horizontal, observa, projetei no eixo zero aqui, ó. Aqui eu tenho um trapézio, mas podia ser qualquer figura geométrica. Podia ser um triângulo, um retângulo, etc. Sempre que isso ocorre, percebe-se na prática que a distância percorrida, ΔX, é numericamente a área dessa figura. Ok? Observa. E quando o gráfico é aceleração tempo, se eu fizer a mesma coisa aqui, casualmente a mesma figura, mas podia ser qualquer figura, ΔV é igual a área da figura, é numericamente igual a ΔV. Ok? Gente, aquela fórmula ΔXVT só quando o V é constante. Agora, sempre a área da figura num gráfico VT é numericamente igual a ΔX. E no gráfico AT, sempre a área da figura é numericamente igual a ΔV. Cuidado. Ok? Cai muito, principalmente em gráfico VT. Ok? E para finalizar a parte conceitual, gente, voltamos aqui, ó. Num gráfico velocidade e tempo, o ângulo me dá aceleração. Se o ângulo é constante, a aceleração é constante. Se o ângulo varia, a aceleração varia. Senhores, alguma coisa que varia pode variar para mais ou para menos. Então eu posso ter um gráfico VT dando uma... Aqui parece uma parábola, mas podia ser qualquer figura. Aquele lance da parábola é quando o gráfico é XT, a parábola é MRV. Aqui é VT, não tem nada a ver. A análise aqui é a seguinte. Sempre que um gráfico é VT, o ângulo me dá aceleração. Se o ângulo for constante, a aceleração é constante. É um MRV. Agora, se o ângulo mudar, a aceleração muda. Perceba que aqui está ficando cada vez mais inclinado. Então aqui a inclinação, o ângulo está aumentando. Então aqui a aceleração aumenta. E aqui, ó, cada vez fica menos inclinado, ângulo diminui, a aceleração diminui. Queridos, aqui, ó, quando o ângulo é constante, a aceleração é constante, é um MRV. Se o ângulo varia, a aceleração varia no gráfico VT, isso aqui é um movimento variado qualquer. Cuidado que aqui tem armadilha. Gente,
E continuando nossa aula 5, vamos aos exercícios de fixação de gráficos de MRU e MRV. Primeiro eu coloquei esse gráfico, XT, enunciado. O diagrama ao lado representa a posição de um corpo sobre uma reta. Então eu tenho um movimento retilíneo. Em função do tempo, posição, tempo. Assinale a alternativa correta. Observa, assinalar corretas item A, B, C, D e E. Vamos a fazer a análise? Gente, olha só o problema, vamos à resolução. Item A. Entre 0 e 15 segundos, o movimento é uniforme e retrógrado. Queridos, se o gráfico fosse VT, a análise era tudo sobre velocidade. Como o gráfico é XT, posição. Lembra, XT, reta inclinada é MRU. Parábola MRUV, reta horizontal repouso. Certo? Entre 0 e 15 segundos, 0, 15. Aqui é o início, aqui é o fim. Ó. Perceba, no início, a posição inicial era 0. Ó. No tempo 0 segundos está no x igual a 0. No final, no tempo igual a 15 segundos, o x vale 30. Ó. 30 metros, perceba. Perceba que deu uma reta inclinada. Querido, o gráfico XT, reta inclinada, é MRU. Certo? Como a linha sobe, XT, linha sobe, V positivo, linha desce, V negativo. Se fosse VT, a história era outra. XT, a linha sobe, a velocidade é positiva. Se é um MRU, aceleração é 0, velocidade positiva é progressivo. Ok? Então, entre 0 e 15 segundos, é um movimento uniforme progressivo. Ó. Perceba, a linha sobe, a velocidade é positiva. Ali dizia que era retrógrado. Está errado. Ok? 0, aí tem B. Olha o B. Entre 15 segundos e 25. Opa! 15, aqui, ó. Está na posição 30 metros. 25. Voltou ao 30 metros, ó. Foi ao 40 e voltou aqui, ó, ao 30. Perceba, é uma parábola. Amigo gráfico XT. Parábola MRUV. Lembra? Então diz aqui o enunciado. Entre 15 segundos e 25 segundos o movimento é uniformemente variado. Sim. Retardado. Será? Gente, quando é parábola, olha só, a concavidade está para baixo. Se a concavidade estivesse para cima, a aceleração era positiva. Para baixo, a aceleração é negativa. Então, a aceleração é negativa. Ó. Só que tem um detalhe. Entre o instante 15 e o 20 segundos, observa, a linha sobe. Ó. A velocidade é positiva. Mas, do 20 ao 25, a linha desce e a velocidade é negativa. Em todo esse percurso, do 15 segundos até o 25 segundos, a concavidade da parábola está para baixo, a aceleração toda é negativa. Porém, na primeira parte, a velocidade é positiva. E na segunda é negativa. Ó. Então, entre 15 segundos e 20 segundos, é um MRUV, parábola. A concavidade para baixo, a aceleração negativa. A linha sobe, a velocidade é positiva. Sinais opostos, retardado, velocidade positiva, progressivo. Entre 20 segundos e 25 segundos, continua sendo MRUV. Continua a aceleração negativa, que a concavidade está para baixo. Porém, agora a linha desce, a velocidade é negativa também. Sinais iguais, acelerado. Velocidade negativa, retrógrado. Ali dizia que era sempre movimento variado, retardado. Não. Apenas entre 15 e 20 segundos é retardado. Cuidado. Ok? Item difícil, está errada a frase. Cuidado. Ok? Adiante. Senhores, item C. Mesmo gráfico, mesma análise. Pessoal, no instante t igual a 10 segundos, a velocidade do corpo tem módulo 5 metros por segundo. O 10 segundos está aqui, ó. Vocês conseguem visualizar que entre 0 e 15 segundos é um MRU? Então, entre 0 e 15 segundos, a velocidade é constante. É sempre a mesma. Então, no instante 10 segundos, no instante 10,2, no instante 11,4, no instante 7,5, do 0 ao 15 segundos é um MRU. Então, se eu calcular a velocidade entre 0 e 15 segundos, no MRU, eu vou saber a velocidade em todos os momentos, inclusive no instante 10. Ó. Senhores, é um MRU. Então, para t igual a 10 segundos, o 10 segundos está no intervalo entre 0 e 15 segundos. É MRU. Velocidade é constante. Ora, se gráfico é XT, eu vou trabalhar com equações de X. Se é MRU, equação do MRU. No MRU, X é X0 mais VT. Eu vou trabalhar entre 0 e 15, o 10 está inserido ali. No instante 0, o X é 0. Agora, no instante 15 segundos, o X é 30 metros. Olha. Então, o X final é 30.
O x inicial é 0, a velocidade, o tempo entre 0 e 15 é 15. Ô, Cebola, mas tu quer no tempo 10? Querido, entre 0 e 15 a velocidade é sempre a mesma. Então, calculando 2 metros por segundo, ali dizia que era 5. Tá errado, cuidado. Ok? Item D. O deslocamento sofrido pelo corpo durante os primeiros 25 segundos representados possui módulo 50 metros. Gente, qual é o deslocamento do 0 até o 25 segundos? Perceba. Analisa o que houve. Ó. Imagina uma estradinha. Aqui estão as posições, ó, do 0 ao 40 metros. Coloquei aqui. No começo ele está no 0. Aí ele vai, até chegar no 40. Ó. Ele foi do 0 até aqui em MRU, depois em MRUV, até chegar no 40, ele fez isso. Ó. No instante inicial está no 0. Aqui, ó, no instante 20 segundos, ele chegou no 40 metros. Gente, eu quero até o 25. O que ele faz agora? Aqui, ó, ele estava no 40. No instante 20 segundos, ele está no 30. Então ele voltou. A trajetória é linha reta. Ó. Ele começou no 40 e voltou até o 30. Gente, qual é a distância que ele andou e qual é o deslocamento que ele sofreu? Distância que percorrida é a soma de tudo que ele andou. Ele foi do 0 ao 40, andou 40. Aí ele voltou do 40 ao 30, andou mais 10. Conclusão, ΔX, a distância percorrida é 50 metros. Deslocamento vai do ponto inicial ao final. Ele começou no 0 e acabou no 30. Ora, se ele começou no 0 e acabou no 30, qual foi o deslocamento, gente? 30 metros. O detalhe, como o deslocamento tem sentido do mais infinito positivo. Se tivesse começado no 20 e acabado no 10, o deslocamento seria menos 10. Teria sentido do menos infinito, seria negativo. Aqui 30, ali dizia que era 50. Cuidado para não confundir distância percorrida com deslocamento. Ok? Item E, então o item está errado, naturalmente. Item E, percebam vocês. O item E colocou o seguinte, entre 20 segundos e 25 segundos. A aceleração tem esse módulo 20 e 25. Ok? É um MRV. Detalhe, velocidade inicial é 0. Opa, aqui, ó. Lembra que sempre num gráfico XT, sempre no vértice da parábola a velocidade é 0, ó. Aqui a linha sobe V é positivo, aqui a linha desce V é negativo, aqui mudou de sinal. Então no instante 20 a velocidade é 0. Eu estou trabalhando aqui entre 20 e 25. O início é aqui, ó. Velocidade 0. Gente, como o gráfico é XT, fórmula de XT. Como aqui é um MRUV, equação do MRUV. No item anterior eu trabalhei com MRU, usei fórmula do MRU. MRUVx igual x0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Substituindo, entre 20 e 25 segundos, 25 está aqui, ó. X final é 30. X inicial é 40, então 30 é igual a 40 mais. A velocidade no instante 20 é 0. Entre 20 e 25, o tempo é 5. O tempo é 5 ao quadrado sobre 2. Faz a continha, vai dar menos 0,8 metros por segundo. Ok? Menos 0,8. Ali dizia que o módulo é 0,8. Perfeito. Menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o módulo da aceleração. 8 metros por segundo ao quadrado. Resposta item E. Está correto. Pediu para assinalar a correta. Um problema com grau de dificuldade bem elevado e trabalhoso. Cuidado. Continuando, mais um exercício. Perceba. Um corpo move sobre uma reta. Novamente é um movimento retilíneo. Tendo partido da posição 80 metros, segundo o gráfico ao lado está abaixo. Assinala a alternativa correta. Cuidado, gente. No problema anterior, era XT. Então dava de ver a posição inicial. Ó. Posição inicial aqui, 0. Agora, é um gráfico de velocidade. Se ele não disser qual é a posição inicial, olhando o gráfico não dá de saber. Ó. Perceba, no instante t igual a 0 já tinha uma velocidade aqui. Ó. Aí a velocidade foi mantida e de repente aqui a velocidade foi alterada. Olha só. Eu quero que vocês assinalem a alternativa errada. Cuidado. Ok? Se o indivíduo não está com a cabeça legal, ele não olha a palavra errada, o primeiro certo lá ele vai assinalar e aí se dana. Queridos, vamos nós. Item A. Entre 0 e 15 segundos o movimento é uniforme progressivo. Entre 0 e 15, a velocidade é 4, é constante. Ó. Perceba. Reta horizontal. Quando o gráfico é XT, tu olha os detalhes XT. Linha sobe ou linha desce, a reta inclinada é um MRU, parábola MRUV, e uma reta horizontal é repouso. Quando o gráfico é VT, reta horizontal diferente de 0 é MRU.
Reta sobre zero repouso, reta inclinada MRUV. Cuidado. Aqui, entre 0 e 15 segundos, a velocidade é 4 metros por segundo, é constante, então é um MRU. Ok? Detalhe positivo, 4. MRU progressivo. Então é um movimento retilíneo uniforme progressivo, perfeito, correto. 02. No instante t igual a 10 segundos, a aceleração é nula. Gente, perceba, se entre 0 e 15 segundos é um MRU, no MRU a aceleração é sempre 0. Então no instante 10 segundos a aceleração é 0. Também está correto, ó. Perceba, a velocidade ali é um MRU, a velocidade é constante, a aceleração é 0. Perfeito. Ok? Item correto. Pediu para assinalar a errada. Senhores, item C. Entre os instantes 15 segundos e 20 segundos, sua aceleração tem módulo 1,6 metros por segundo ao quadrado. 15 segundos, está aqui, ó. A velocidade era 4 metros por segundo. 20 segundos, a velocidade é menos 4, ela variou uniformemente. Sempre que varia uniformemente, é um MRUV. Detalhe, a linha está descendo, ó. VT, a linha desce, a aceleração vai ser negativa. Eu já vou observar. Então, entre 15 e 20 segundos é um MRUV. Quando o gráfico era XT, a gente analisava as equações de X. VT, as equações de V. MRUV, V é V0 mais AT. Começou no instante 15 segundos, a velocidade inicial era 4. Acabou no instante 20, a velocidade final é menos 4. Então, menos 4 é igual a 4 mais aceleração vezes 5. Querido, faz a continha. A aceleração deu negativa, eu já sabia, a linha estava descendo. Menos 1,6 metros por segundo ao quadrado. Como ali falou em módulo, 1,6 metros por segundo ao quadrado, correto, perfeito. Observa. Continuando. Senhoras e senhores, agora percebam vocês item D. No instante t igual a 17,5 segundos, ocorreu alteração no sentido da trajetória do corpo. Será? O que é o 17,5 segundos, onde se localiza? Querido, aqui é o instante 15 segundos. Nesse instante, a velocidade é 4 metros por segundo. No instante 20 segundos, a velocidade é menos 4. Perceba, tudo linear. Aqui está o ponto médio. Ó. Ponto médio de 15 a 20 é o 17,5. Aqui está o instante 17,5. Senhores, nesse instante 17,5, quanto é que vale a velocidade? 0. No instante 17,5, a velocidade é 0. Perceba, aqui, ó, a velocidade está acima de 0 positiva. Aqui está abaixo de 0 negativa. Exatamente aqui está trocando o sinal. Quando troca o sinal da velocidade, quanto é que ela vale? 0. Ok? Significa que ele estava indo com velocidade positiva, para e volta. Exatamente no instante 17,5 segundos ocorreu a variação da velocidade do corpo. Naquele instante, a velocidade era 0 e mudou de sinal. Então o item está correto. Como pediu para assinalar a errada, item E. No instante t igual a 18 segundos, o movimento é retardado. O 18 segundos está por aqui, ó. Ó, nesse ponto é o 18 segundos. Dá de perceber que no 18 segundos a linha está descendo. Gráfico VT. Linha sobe a positivo, linha desce a negativo. Se a linha está descendo, então exatamente nesse instante, no instante de 18 segundos, a aceleração é negativa. Como a velocidade está abaixo de 0, também é negativa. Aceleração negativa, a velocidade negativa. Sinais iguais é acelerado. Ali falou retardado, logo está errado. Perceba, essa é a resposta nossa. Ok? Como pediu para assinalar o item, a alternativa errada, resposta item I. Certo? Pessoal, ainda é necessário que vocês fiquem muito atentos a gráficos de aceleração-tempo. É uma matéria que aparece bastante, tanto no Enem quanto nas universidades federais todas. Fica atento, conte conosco e vamos adiante. Um abraço, gente.